Barroco foi um grande movimento cultural que atingiu literatura, pintura, escultura, arquitetura, música, teatro. A ópera é criada nessa época, né? Houve algum tempo atrás um ciclo de palestras no Museu Nacional de Belas Artes, onde esse tema foi tratado através de várias palestras, até a ciência barroca houve essa palestra, né? Então, foi um momento muito rico da cultura do mundo ocidental, né? Pode-se dizer que a base do barroco se encontra na crise que a Europa mergulha no século XVI, provocada pela cisão do corpo da igreja, a fundação das grandes igrejas protestantes, né? E que vai ter Martinho Lutero como um dos seus protagonistas, ao lado de João Calvino e outros. Mas que vai fazer, isso foi em 1517. Em 1545 a igreja começa a reagir e faz um concílio, que é uma reunião de clérigos de todo o corpo religioso do catolicismo, da Igreja Católica. Eles se reúnem na cidade de Trento por 18 anos, procurando ver falhas, erros e procurando estabelecer estratégias de recuperar parte desse rebanho perdido e, sobretudo, conquistar novos adeptos, porque afinal havia se descoberto o continente americano e havia um contingente populacional indígena gigantesco. A igreja vai se empenhar na conversão do gentio ao catolicismo. Então, o barroco ele tem essa característica geral que a gente já vai vendo a partir das circunstâncias históricas, que é o tom persuasivo que ele tem, né? E essa briga entre a reforma e a contra-reforma denota também um pouco um esforço que a igreja vai fazer de tentar refrear os avanços do pensamento racionalista que a Renascença havia trazido. Isso é muito importante para que a gente possa também compreender que nesse embate entre o racional e o teológico nascerá também uma arte marcada pelo espírito da contradição. Isso aí já é uma segunda característica estilística, ao tempo que a gente também vai falando das características históricas. A primeira delas é a contra-reforma. Uma outra que a gente tem que falar necessariamente, que é a afirmação do absolutismo, com todo o viso vaidoso, exibicionista, narcisista e também que nega qualquer limite que lhe seja interposto. O barroco também vai fazer isso e a gente vai ver como esse estilo também, vaidoso, exibicionista, mesmo nos ambientes sagrados, né? É às vezes difícil mesmo que a gente fale, meu Deus, isso é uma arquitetura religiosa? Por quê? Porque ela é voltada à conversão. Você entra numa igreja barroca, você pode não gostar ou amar. De qualquer forma, é sempre muito difícil, se não é impossível, você se manter indiferente àquilo. O barroco tem esse desiderato de fazer com que o fiel se sinta tocado, né, por essa estética. Então o absolutismo estava se afirmando na Europa ao longo do século XVI, XVII, né? Quer dizer, você tem Nicolau Maquiavel, ele escreve O Príncipe no início, né, do século XVI, 1513, Jean Bodin, Os Seis Livros da República, né? Thomas Hobbes, que é fundamental, já do século XVII, escreve Leviatã, e Jacques Bossuet, que fala sobre a política extraída das Sagradas Escrituras, segundo as quais o rei não presta, não precisa prestar contas dos seus atos a ninguém, porque ele é um escolhido de Deus, né? Eu falei, o rei não presta? Não é isso. Então, esse é um segundo aspecto, o absolutismo, que vai interferir vivamente na arte barroca. E, por fim, ainda, consequência do processo histórico que a Europa atravessa, que é um estilo marcado pela riqueza, pela opulência. Essa riqueza não é necessariamente aquela que a gente encontra, por exemplo, numa igreja toda de ouro, que é um fenômeno extraordinário. E uma vez eu estava fazendo umas fotos
no Mosteiro de São Bento, na igreja do Mosteiro de São Bento. Se você ainda não foi lá, vá. É lindo demais, né? E eu estava ali fotografando, e aí apareceu uma pessoa e falou: "O senhor trabalha aqui?" Eu falei: "Também." Eu trabalho em vários lugares. Também. Aí ele disse, ele era europeu. Ele falou assim: "Nem na minha terra, que eu acho o lugar mais lindo, eu encontrei uma igreja tão bonita quanto essa." Né? Ele era italiano. Então, o barroco tem essa ideia de riqueza, não uma riqueza necessariamente manifesta através do ouro, que é uma metáfora pela sua propriedade especular, ou seja, de refletir a luz da palavra da revelação, né? Os gregos usavam isso também para fazer a referência à divindade de Atenas, né? Por quê? Porque ela era a deusa da sabedoria, a sabedoria também está relacionada à luz. Portanto, uma crise elefantina, como a Atena feita por Fídias, no Pártenon, ela era feita toda de marfim e de ouro, né? Não é uma invenção do barroco a utilização do ouro, absolutamente. Mas o que eu quero dizer é que o espírito do barroco valoriza esse discurso da riqueza, uma riqueza que é, a rigor, de natureza metafórica, voltada à expressão da espiritualidade humana. Né? Assim como você vê numa igreja barroca, com frequência, uma fachada muito simples e o seu interior rico, aquilo é uma metáfora da própria existência do homem cristão, que deve ser uma pessoa simples por fora e ter uma alma rica, não é? O barroco nasce no final do século XVI na Itália e vai perdurar, dependendo do país em que se desenvolver, até meados do século XVIII. Ele é considerado por excelência o estilo artístico do século XVII. Saindo da Itália, espalhou-se pelo mundo ocidental, alcançando vários países da Europa, sempre assumindo tonalidades condizentes ao sistema cultural em que vicejou. Na Itália, em algumas partes da Alemanha, na Espanha, em Portugal e nas colônias católicas americanas, o barroco assumirá o sentido mais militante como uma arte destinada à propaganda religiosa, servindo aos princípios da Contra-Reforma. Na França, onde a tolerância religiosa foi mais sentida, e na Inglaterra, o estilo não chegaria a desenvolver-se de forma significativa, cultuando-se um classicismo tardio, marcado pela tradição do maneirismo da escola de Fontainebleau, na França. Todavia, em Flandres, adepto também da tolerância religiosa, o barroco assumiu especificidades próprias da região, apegando-se a uma arte mundana e destinada a retratar, tanto quanto valorizar a simplicidade da vida burguesa. De diversas formas, o barroco manifestou-se como uma arte marcada pelo espírito de contradição que assinalou todo um sistema de valores no século XVII. Um exemplo bastante claro com que essa essência de uma época se manifestou na arte pode ser observado na Pietà de Annibale Carracci, um dos precursores do movimento. Ao insurgir-se contra o artificialismo da arte maneirista, que havia marcado a etapa anterior e criado uma pintura que logo iria fazer escola. Annibale, o mais notável membro de uma família de artistas que criou a primeira academia de arte, chamada Academia degli Incaminati, como hoje a compreendemos, destinada exclusivamente ao ensino da arte. Neste quadro, a temática sagrada apresenta-se num ambiente cuja introspecção religiosa caminha junto ao apelo sensual de corpos modelados com beleza mundana e languidez. Tanto no Cristo morto quanto nas formas curvilíneas de Maria, que o ampara no colo enquanto fixa sobre ele seu olhar melancólico, a pintura inspira impressões e sentimentos desencontrados. O corpo de Cristo Salvador
suscita-nos mais a ideia de exaustão e entrega do que de morte. Neste outro quadro, feito por Michelangelo Caravaggio e representando a morte de Maria, uma das mais expressivas características da pintura barroca, aparece como a grande marca pessoal desse artista. Era o chiaroscuro. Ao contrário do que havia sido na arte do Renascimento, herdeira de uma luminosidade onipresente das iluminuras medievais, a pintura barroca institui o espaço terreno de forma sugestiva, onde nem tudo que está presente aparece plenamente, mas apenas é levemente sugerido. Essa ideia de convivência no mesmo tema, de conceitos opostos, foi muito comum nas pinturas destinadas a enfatizar os imperativos das virtudes espirituais sobre os vícios do mundo terreno. O confronto entre a força moral e as fraquezas da carne encontra-se bem explorado em temas como, por exemplo, Susana e os Anciãos, passagem extraída do livro do profeta Daniel. Susana, uma mulher casada, bela e virtuosa, é surpreendida durante o banho dos jardins de sua mansão por dois magistrados idosos que a observam e, desejosos de com ela se deitar, chantageiam-na sob a ameaça de levantar contra ela a calúnia do adultério, delito cuja pena, na antiga tradição hebraica, era a morte por apedrejamento. A moça prefere tal fim do que pecar diante de Deus. Por isso, sua resposta surpreenderia seus algozes. Deus é meu juiz, afirma Susana aos seus chantagistas, recusando assim fazer o jogo sujo proposto. Susana é então injustamente acusada e está prestes a ser apedrejada, quando ocorre em seu favor um jovem homem de letras que, através de um artifício jurídico engenhoso, consegue provar a inocência de Susana e incriminar seus algozes. O nome do rapaz era Daniel, o profeta Daniel, que quer dizer no hebraico antigo: Deus é meu juiz. Na pintura de Guido Reni, todos os elementos parecem contrapor-se para formar uma ideia que polariza dois mundos em choque, o céu e a terra, em dimensões opostas: a juventude da heroína e a velhice dos chantagistas, as cores quentes das vestes dos magistrados com um tom pálido e frio da carnação e da roupa de Susana, suas intenções lúbricas e a pureza espiritual da moça, o estratagema torpe usado pelos juízes e o vigor moral da acusada, que prefere o destino terrível da lapidação a cometer o pecado. O desejo carnal de um lado e a virtude cristã de outro. Este quadro nos oferece também a oportunidade de se estudar o jogo teatral com que os personagens são dispostos na tela, o vigor expressivo das mãos que desempenham função tão dramática quanto as fisionomias dos que aparecem retratados na pintura, faz parte do caráter persuasivo que a arte barroca costuma apresentar. Podemos apontar também a ideia de contradição até na arquitetura, onde se vê o desencontro de uma estrutura clássica, austera e avessa ao exagero por excelência, por um lado, e o espírito sensível ao requinte e ao adorno, por outro. É uma contradição que se pode perceber, por exemplo, na igreja de Jesus, templo sede da mais importante ordem religiosa, os jesuítas, usada pela Contra-Reforma para garantir mais adeptos para a Igreja Católica. A palavra barroco, aliás, foi forjada como um sentido pejorativo, designando a ideia de pérola imperfeita, seu significado original.
Barroco antigamente era o clássico, a joia, a pérola, marcado pelas alterações sensíveis aos adornos e exageros. Uma joia deformada, uma pérola barroca. Bom, a gente vai encerrando esse primeiro segmento sobre o barroco, porque se eu pretender falar tudo que o barroco apresenta, impossível. Vai ser um vídeo de várias horas. Então eu vou falando aos pouquinhos e a gente vai conversando. Assim é bom também porque abre-se um espaço para uma reflexão. As pessoas que quiserem fazer observações, né, serão sempre muito bem-vindas. E eu aprendo muito sempre com os meus interlocutores. Por mais jovens que sejam, né, o conhecimento é um mistério, porque escapa um pouco a perspectiva da certeza que a ciência nos traz, né? Você sabe que eu trabalho no Mosteiro de São Bento, né? Então eu já li a regra de São Bento, e tem uma coisa que eu acho tão curiosa, que é assim, quando o abade, que é abade vem de pai, né? Abá, que significa pai, em aramaico, né? Então é o religioso que preside a abadia, né? Quando o abade vai tomar uma decisão, ele deve procurar se respaldar das decisões com os monges, seus colegas, seus parceiros, e com os quais ele convive, os mais eruditos, os mais sábios possíveis, né? E aí ele deve fazer isso e no final, antes de então tomar a decisão e de estabelecer o que deve ser feito, ele deve consultar o monge mais novo, o mais inexperiente. Eles consideram que Deus fala através dessas pessoas, né? Eu concordo com isso. Então fiquem à vontade sempre para fazer colocações e observações. O barroco é muito interessante, né? A gente vê que ele surge tendo esses três fundamentos que eu falei para vocês: a contra-reforma, o absolutismo, a riqueza econômica, né? A contra-reforma é uma coisa muito interessante, porque ela demonstra que o homem barroco ele se vê dividido entre as ilusões do mundo terreno e as promessas da salvação. Nada é absoluto. Nada é absoluto. Nem mesmo a vida material que a gente tem em torno da gente. Não é assim? Então, menos ainda. É a mais ilusória de todas, né? E essa divisão do homem barroco faz com que ele experimente uma vivência do contraditório expresso na arte através de várias características, né? Como, por exemplo, o claro e escuro, o descompasso entre a ideia do sagrado e do profano, né? Também a ideia do clássico e eu não diria do bárbaro, mas da híbris, né? Híbris é um termo de origem grega que significa aquilo que passou dos seus limites, aquilo que é excessivo, né? Em vários aspectos, a emoção humana é determinada por essa híbris. E o barroco se dirige à emoção humana. E a gente viu também, então, que dentro dessa tríade histórica que fundamenta a contra-reforma, o absolutismo, a exploração econômica, no absolutismo há também um desdobramento, uma consequência dessa circunstância histórica que acontece no século XVII e XVIII na Europa, que é a conformação de uma arte de natureza exibicionista e também marcada por uma certa tendência ou pretensão a esgarçar no campo da expressão semântica artística qualquer limite que lhe seja imposto. E ainda, por fim, a riqueza econômica decorrente da exploração das colônias europeias no continente americano e em outros lugares, né?
Essa exploração favorecerá a criação de uma arte marcada também pela opulência, não exatamente na ostentação aparente de sua materialidade, né? Mas uma tendência à reclusão das posses e ao extravasamento radioso do espírito humano em direção a Deus. Quando a gente vê as igrejas todas douradas, quando a gente vê a representação da arte buscando transcender o discurso lógico e se elevar aos céus, a gente vê que isso nem é uma invenção barroca, muito menos católica, né? Eu já falei que o dourado aparece em várias circunstâncias em que se expressa a religiosidade, né? Por quê? Porque o dourado, pela sua propriedade, o ouro, pela sua propriedade especular, reflete a luz e aí serve como metáfora da revelação, né? A luz é sempre um símbolo do conhecimento, sempre, né? Eu termino falando de Atena Partenos, que disputou com Poseidon, ou Poseidon, o cargo, né? O status de ser oráculo do povo da antiga Cécrope, né? Do reino de Cécrope, que era o que seria hoje Atenas, né? Então, Poseidon dá um presente incrível, que era o melhor presente considerado, que era dado aos reis, né? Na antiguidade clássica, que era um cavalo, né? O cavalo, no sentido metafórico, porque o cavalo servia para agricultura, o cavalo servia para viagem, para lazer, para guerra, para tudo. Era o melhor presente que se podia dar, né? Aí todo mundo, é Poseidon que vai ser o grande oráculo dessa cidade, né? Dessa cidade-estado presidida por Cécrope, que seria um rei mítico. E Atenas falou, não, espera, eu ainda vou dar um meu presente. E faz nascer do solo de Atenas a oliveira, que é a árvore que nos fornece a azeitona e com ela o azeite, né, que serve como combustível para iluminar, né? Por isso, quando Fídias faz a escultura de Atenas, ele a faz toda dourada, toda de ouro. Toda não, com partes da pele em marfim, né, porque o branco era uma referência de beleza para eles. Então, vamos continuar vendo mais um pouco sobre o barroco, tá bom? Até daqui a pouco.